E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Gol. Essa semana já saiu um vídeo sobre as ações da Azul e vai ser na mesma linha de raciocínio. Muitos investidores acabam investindo nas ações, porém muitas vezes não sabem interpretar um resultado de um indicador ou de um demonstrativo. Muitas vezes apenas tomaram o serviço em algum momento, gostaram da experiência e daí tendem a investir nas ações. Ou outras vezes apenas veem essas valorizações ou desvalorizações constantes que as ações apresentam e tentam se expor para tentar ganhar uma grana. Então a gente vai dar uma olhada daí nos indicadores fundamentalistas, em algumas coisas de balanço e DRE para a gente visualizar como está a situação das ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, ou seja, interage com o canal de alguma forma, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. Então, só para a gente fazer uma introdução, o segmento de aviação ele é bem complexo e considerado arriscado por muitos investidores. É um segmento que geralmente tem margens muito baixas, as empresas fecham com prejuízo, em alguns momentos tendem a ir à falência, então é um segmento considerado extremamente arriscado. Ele é muito exposto por câmbio, commodity e também precisa de muita injeção de capital, o que faz com que muitas vezes você precise ali de capital de terceiros, ou seja, empréstimos, e daí também tem os juros, e se a taxa de juros estiver elevada, isso também impacta. Então você está em um segmento com baixíssimas margens, com uma exposição a câmbio, a commodity e também a taxa de juros, e tudo isso pode impactar diretamente nos resultados. A gente está aqui no Status Invest, se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então o ticker é GOLL4, o valor atual está em 10,31. Aí quando a gente olha o valor da ação ao longo do tempo, em alguns períodos ela já foi trabalhada em R$ 30, em R$ 42, aqui em 2021 chegou a R$ 26, então acredito que isso também seja um fator que muitos investidores olham e falam assim, bom, se está a R$ 10, já custou 26 ou 40, talvez eu possa ter uma oportunidade de ganho aqui. Mas vamos dar uma olhada nos indicadores para a gente ver se realmente faz sentido pensar dessa forma. Quando a gente desce aqui na parte dos indicadores, muitas pessoas falam assim, nossa, mas a Gol não me pagou dividendos, quando será que ela vai me pagar dividendos? Aqui na parte do dividend yield ele está em zero. O dividendo é o quê? É a parte do lucro ali que você recebe, você é investidor das ações. Mas muitas vezes essas ações desse segmento de aviação tendem a ter prejuízos, ou seja, não tem lucro. Se o lucro não existe, não tem como você receber participação desses lucros, por isso que o dividendo é zerado. Na parte de preço-lucro, é preço por lucro. Se o lucro também não existe, muitas vezes elas fecham com prejuízo, é por isso que esse resultado de indicador vem com o menos na frente, ou seja, negativo. Na parte de preço-valor patrimonial, ele também está negativo e é o mesmo esquema. Como a empresa geralmente fecha com prejuízo e com recorrentes anos dando prejuízo, esse prejuízo acumulado acaba virando o saldo do patrimônio e é por isso que essa métrica fica negativa. Na parte aqui de margem líquida, menos 21%, ou seja, mostra mais uma vez que a empresa gasta muito mais do que ela tem de receita. E na parte de liquidez corrente, que a gente também comentou no vídeo da Azul, está em 0,24. Esse daqui seria o seguinte, digamos que se fosse um resultado de 1, para cada R$ 1 de obrigações, ou seja, de dívidas que a Gol teria para honrar, ela teria R$ 1 de bens e direitos. Como aqui está em 0,24, significa que para cada R$ 1 de dívida, ela teria 24 centavos para honrar com isso. É por isso que eu comentei que é um segmento de altíssima injeção de capital. Você precisa estar ali sempre colocando uma grana para a empresa continuar sendo operacional. E aí você traz consigo o capital próprio, capital de terceiros e os empréstimos acabam trazendo juros, o que corrói mais ainda a margem. E daí você poderia falar, mas por que alguém investe nessas ações se elas só geram prejuízos, resultados de indicadores negativos ou ruins? Bom, se houver uma mudança operacional ali nesses resultados, pode ser que as ações tenham uma valorização. Digamos que deixe de trazer prejuízo e comece a trazer lucratividades, você poderia ter tanto valorizações como dividendos. Ou entra naquela regra matemática também, menos com menos fica mais. Como é tanto menos aqui nesses indicadores, talvez as pessoas pensem dessa forma.
Mas brincadeiras à parte, vamos dar uma olhada na DRE da Gol. A DRE, para quem não conhece, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo. Então eu trouxe aqui só para a gente conseguir visualizar o seguinte, ó, 2011, 12, 13, 14, 15, prejuízo. Aí 2016 e 17, um leve lucrinho. 2018, 19, 20, 21 e 22, prejuízo, 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 prejuízo e prejuízo. Ou seja, muito provavelmente, a não ser que você seja um investidor que tem muito entendimento sobre esse segmento, muito entendimento sobre contabilidade e quais são os projetos futuros para a empresa, entende todas essas variações, muito provavelmente, se você for um investidor iniciante, sem muitos desses conhecimentos, você vai ter o quê? Prejuízo. E agora, só para a gente dar uma olhada rápida aqui no balanço, na parte do patrimônio líquido, eu peguei o resultado de 2022 para a gente conseguir ver um acumulado do ano, beleza? Então, quando a gente desce aqui na parte de prejuízos acumulados, está na casa de 24 bilhões 551 milhões. E eu mostro essa parte porque muitas pessoas esperam às vezes receber dividendos dessas ações. Elas podem pagar dividendos? Podem, porém, elas têm que começar a trazer lucratividades de forma recorrente ou de forma maior para que ela consiga ir reduzindo esses prejuízos acumulados e aí sim, em algum momento, ela tenderia a distribuir dividendos. Mas olhando sobre o cenário atual, que ela só fecha com prejuízos, é um pouco difícil de visualizar esses cenários. Porém, poderiam ser cenários de médio a longo prazo. Aí, para a gente ver um pouco aquela questão de margem, vamos dar uma olhada aqui na DRE da empresa, que, como eu comentei para vocês, é receita, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação. Então, aqui a gente tem também de 2022, receita líquida na casa de 15 bilhões, custos dos serviços prestados 12 bilhões, ou seja, só que no custo já corrompeu grande parte da receita. Aí você ainda tem que tirar despesas, resultado financeiro e isso tudo vai impactando mais ainda o resultado. Quando a gente olha aqui na parte do resultado financeiro, a linha de despesa financeira está em 2 bilhões 818 milhões, que entra naquela parte de capital intensivo, precisa de uma grana ali de capital de terceiros, ou seja, empréstimos, vem com juros. Esta linha poderia mudar a depender da queda da taxa de juros, que nós imaginamos que ao longo do segundo semestre possa iniciar essas quedas, e daí impactaria um pouco menos, o que poderia fazer com que a empresa apresentasse um menor prejuízo ou, em um cenário muito positivo, umas pequenas lucratividades. Aí, quando a gente olha para o resultado, prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social na casa de 1 bilhão. Mas aqui é legal a gente olhar também o seguinte, ele está meio que ajustado, porque se a gente olhar na linha de cima, variações monetárias e cambiais, tem uma receita de 1 bilhão. O que isso seria? Digamos aqui que a empresa fez uma compra ou tomou uma dívida em dólar e o dólar estava a 5,50. E agora, no cenário atual, digamos que o dólar esteja em 4,50. Ou seja, ela fez uma dívida fixada em dólar, porém, como o dólar oscila, ela pode ter ou uma despesa ou uma receita com essa variação do câmbio. Então, aqui no caso, a gente viu que foi uma receita de variação cambial ativa, porque ficou uma receita na casa de 1 bilhão. Isso fez com que o resultado de prejuízo viesse menor. Ou seja, depois de tudo que a gente já viu, resultados de indicadores um pouco complexos e resultados com recorrentes prejuízos. Aí você poderia falar assim, quer dizer que você então não curte essas ações? Eu particularmente não gosto e o objetivo com esses vídeos é de principalmente informar os investidores mais iniciantes que não têm um certo entendimento nessas questões de interpretar indicadores ou resultados e muitas vezes investem sem perceber esses detalhes. E muitas das vezes ainda esperam receber dividendos e não entendem o porquê que eles não ocorrem. Então, na minha opinião, se você não é uma pessoa que tem um entendimento bem amplo sobre esse segmento, eu acredito que talvez você deveria estudar muito ou talvez não se expor a essas ações. Porque senão, se você entrar com um conhecimento baixo, muito provavelmente você vai ficar igual ao resultado dela, com prejuízo. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!